De onde surgiram esses conceitos e como você explicaria a saúde integrativa e o papel da fitoterapia e da homeopatia ortomolecular? É um tratamento através das plantas. E a gente, é muito difícil dar uma data para o surgimento da fitoterapia, porque a fitoterapia ela é milenar. A homeopatia são medicamentos, mas o que é esse medicamento? É a própria doença. O Valdete, se você pudesse dar, 3 conselhos práticos baseados na ciência para mulheres que estão na menopausa ou que irão entrar, quais conselhos você daria? Olha, o primeiro é a alimentação. A alimentação faz toda a diferença. Então, começar a cuidar hoje da mulher que você vai ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? Praticar atividade física, cuidar do sono, que é muito importante, tomar bastante água também, né? E é claro que se você apresentar algum sintoma, se o teu corpo te mandar alguma mensagem, procurar uma ajuda de um profissional que vai poder te orientar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hora Mais com Lourdes Strozziati. E nós chegamos até você porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza. Tudo para sua casa, imóveis e eletrodoméstico. E também, todas as quarta-feiras, nós trazemos um convidado muito especial, onde vai falar da sua trajetória, dos seus testemunhos, das suas conquistas, para que possa ser um motivo de inspiração para você. Chegou o momento do nosso quadro Vozes de Sabedoria. O episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto bem diferente. Você já ouviu falar em homeopatia, fitoterapia ou saúde ortomolecular? São conceitos que saem diferentes, mas prometem transformar a maneira de como enxergamos a saúde e o bem-estar. No episódio de hoje, como eu disse, nós vamos explorar um universo que combina ciência e natureza, para tratar de questões que vão muito além de sintomas. Por exemplo, a menopausa, que é um marco importante na vida das mulheres. A nossa convidada de hoje é biomédica, fitoterapeuta e homeopata ortomolecular e vai nos explicar como é possível equilibrar corpo e mente com métodos naturais. Será que esses métodos podem realmente aliviar sintomas da menopausa ou ajudar no tratamento de outros sintomas, de outras doenças? Bom, vamos então ao que interessa. A nossa convidada é a Valdete. Valdete, seja muito bem-vinda no Hora Mais com Lourdes Strozziati. É uma alegria poder estar te recebendo aqui neste momento. Obrigada, Lourdes, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. É uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Porque o que nós vamos passar aqui são informações para a vida, para a saúde das pessoas, e a nossa vida e a nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Eu agradeço pelo convite e fico à disposição. Valdete, nós temos um costume de sempre dar um mimo para aqueles que nós trazemos aqui, os nossos convidados. E o mimo está aí na tua presença, aí, ó, na tua frente aí. É essa caneca que é da Capricho. Ai, obrigada. Já vou tomar minha água. Capricho personalizado. Se você quer dar um presente personalizado,
vá direto a capricho. Valdete, muitas pessoas têm curiosidade sobre esses temas, mas nem sempre sabe por onde começar. E no caso, você traz métodos alternativos e naturais como forma de tratamento de doenças físicas e emocionais. Então eu te pergunto, para quem nunca ouviu falar, de onde surgiram esses conceitos e como você explicaria a saúde integrativa e o papel da fitoterapia e da homeopatia ortomolecular? Muito bem, uma pergunta muito assim pontual. A fitoterapia, ela é a união de duas palavras. Fito, que quer dizer plantas, e terapia, que quer dizer tratamento. Então, é um tratamento através das plantas. E a gente, é muito difícil dar uma data para o surgimento da fitoterapia, porque a fitoterapia ela é milenar. Por exemplo, na história a gente vê o povo egípcio já mumificando os corpos há 5.000, 6.000 anos atrás com plantas. Então, eles já tinham técnicas para tratar de doenças do coração, depressão, insônia com plantas. Então, os primeiros registros que a gente encontra da fitoterapia, ele é milenar. Assim como também a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, ela tem registros de mais de 5, 6 mil anos. E é uma das medicinas mais assim conhecidas através da planta, porque existem as fórmulas magistrais que a gente chama. Depois a gente também tem a medicina ayurvédica, que a medicina ayurvédica é a medicina indiana. E a gente sabe o quanto que os indianos, eles têm essa cultura entre o corpo e a natureza, né? Então, assim, a fitoterapia, inclusive ela é bíblica, né? Porque Jesus falou lá em Gênesis, que ele deixaria as plantas, as raízes, né, para servirem de medicamento. Então, isso é fato, né? Porque as plantas, elas têm fitocompostos bioidênticos ao nosso organismo. A homeopatia, ela já é mais recente. A homeopatia, ela surgiu com o médico alemão Samuel Hahnemann, na Alemanha, em 1755. Então, ela tem hoje 269 anos de história, de caminhada. Ela é bem... No que se trata a medicina, ela é recente. A homeopatia, ela é recente. Mas ela é ultramoderna, porque a homeopatia são medicamentos, que a gente pode dizer para as pessoas entenderem melhor, são medicamentos. Mas o que é esse medicamento? É a própria doença. Porque Samuel Hahnemann, ele desenvolveu uma teoria que a doença cura a doença. Olha que interessante. Exatamente. A doença vai curar a própria doença. Então, por exemplo, na medicina alopática, a gente sabe que o veneno da cobra é o antídoto para o próprio veneno dela. Verdade. E com essa base desenvolveu a homeopatia. Então, toda a doença que nós temos, os sintomas que a gente manifesta, existem plantas que num indivíduo saudável, com a pesquisa que ele fez, ele aplicou plantas, ele usou venenos de animais e ele observou que aquele indivíduo saudável, ele estando bem, ele apresentava certos sintomas. E aí, o oposto desse sintoma é o próprio tratamento. Que seria a cura. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Nós temos na homeopatia o café. Sim. E o café, a gente sabe que tomar um café à noite tira o sono. Mas a homeopatia de café é para insônia. Olha que interessante. Muito olha lindo. Aí, você que está nos seguindo, nos acompanhando, olha o café aí, é interessante. De repente nós não sabemos tomar, mas tem aqueles que podem nos ensinar a tomar a medida certa, a medida correta. Exato. Seria isso, Valdete? Mas no caso, a homeopatia, dando o exemplo aqui do café, né? O que acontece? Ela é estimulante.
né? Sim. Ela estimula o nosso nervo, o simpático, que é o da luta e fuga. Então, a gente fica ansioso se tomar café. E no caso, se você tomar homeopatia, ele vai fazer o processo inverso. A homeopatia do café vai fazer o processo inverso do café. Ela vai acalmar, ela vai relaxar, ela vai induzir ao sono. Nossa, É muito interessante, né? Valdete, nós sabemos que muitas vezes, quando nós estamos doentes, ou a maioria das pessoas, às vezes toma o remédio por conta. Algumas mais cautelosas, vai ao médico, mas no caso, você utiliza substância, como você disse agora, do reino animal, vegetal e também mineral. Isso. Então, eu te pergunto, esses métodos alternativos são mais eficazes do que a medicina tradicional? Lourdes, eu posso dizer que em alguns casos sim, em outros casos não, porque dentro da homeopatia, da fitoterapia e também da ortomolecular, qual é o maior conceito? A prevenção. Certo. Né? Porque uma doença, ela não se instala num corpo da noite para o dia. Ela vai seguindo um roteiro, a gente chama de rota da doença, né? Sim. Então, quando a gente tem uma patologia, ela já se instalou ali há 10, 15 anos que ela começou, né? Então, por exemplo, se você for tratar dentro da homeopatia, da fitoterapia, da ortomolecular, o que a gente vai trabalhar nesse indivíduo? O caminho inverso, corrigir todos esses hábitos errados, esses costumes errados, para poder devolver a saúde verdadeira. Valdete, e perguntando, daí no caso você fala que faz um caminho inverso, Exatamente. né? E para você fazer esse caminho inverso, em que sentido? É conversando ou tem exames? Como que é esse caminho inverso? Então, os exames são necessários, mas o que a gente mais dá peso é a história clínica do paciente, porque o próprio nome do exame já diz, exame complementar, para complementar a queixa do paciente. Porque muitas vezes a gente olha ali num exame, vamos supor, do TSH, que é o da tireoide, né? E ali dá um valor dentro dos valores de referência, o mínimo 2, o máximo 6, né? Verdade. Se você está dentro desses parâmetros aqui, pelo exame você não está doente. Mas o exame de TSH, ele é ultra sensível. Então, se ele não tiver num valor ideal, não num valor de referência, no valor ideal para aquele indivíduo, o mínimo que ele esteja, ou para menos ou para mais, ele já apresenta uma doença, ele já apresenta um sintoma. Mesmo que dê ali no exame que ele está num padrão normal. Nossa. Mas ele não está. Então, cabe a esse profissional ler esse exame e associar, somar a queixa do paciente. E é isso que você faz. Você pode pegar um exame feito vamos falar assim, na medicina tradicional, lá do laboratório, e você, no caso, daí você faz essa complementação analisando aquilo que o paciente exame. queixa. Então, eu pergunto para você, Valdete, quais cuidados que uma pessoa deve tomar ao procurar um profissional que atua nessa área? Bom, em primeiro lugar, nunca se automedicar. Não é que é uma planta, não é que é uma homeopatia, não é que é um suplemento que não faça mal, que não tenha efeito colateral e que não possa causar algum prejuízo. Porque toda planta ela tem o grau de toxicidade, né? E às vezes a pessoa pode apresentar alguma alergia a algum fitocomposto dessa planta ou desse elemento homeopático, né? Então a gente sempre, o que é o certo fazer? Sempre buscar um profissional, né, para orientar, para avaliar e para poder, assim, oferecer um tratamento com a maior qualidade possível e o melhor resultado que esse paciente espera possível.
Ô, Valdete, a gente poderia perguntar os chás que a gente toma? Isso é uma curiosidade minha. Sim, vamos falar do chá. Os chás, teria alguma consequência, assim, a quantidade de tomar? Vou falar assim, um chá de erva cidreira, um chá de camomila, alguma coisa. Tem os chás que têm uma toxicidade maior e tem os chás que quase não apresentam toxicidade. Por exemplo, camomila e erva doce são chás tranquilos. Mas, por exemplo, o boldo, né? O boldo ele é excelente para digestão, para o fígado, mas se ele for tomado em excesso, ele é hepatotóxico. Ele pode causar uma cirrose no fígado. Olha. Então, assim, tudo que a gente vai fazer tem que ter início, meio e fim de tratamento e tem que ter a posologia, a dosagem. Quantas xícaras eu vou tomar desse chá? Quantas vezes ao dia? Por quanto tempo? Odete, ainda nesse nosso bate-papo, você poderia compartilhar um exemplo prático, como esses conceitos se aplicam no dia a dia de uma pessoa que busca esse tratamento? Algum caso que você já teve, caso prático? Então, são vários casos, mas eu vou dar um exemplo assim atual. Eu tenho um paciente que ele tinha, eu falo tinha, né, porque ele não apresenta mais sintomas, aquela bactéria H. pylori, que é uma bactéria que ela se instala no estômago, porque quando a gente está com hipocloridrose, né, que é a baixa de ácido clorídrico no estômago, vem um refluxo, cai a proteção do estômago e essa bactéria se manifesta. E esse paciente, ele fez vários tratamentos, porque quando você faz o tratamento alopático com antibiótico, né, aquela fase momentânea, ele cura, ele trata aquele sintoma. Só que depois passa o efeito do antibiótico, mais uma vez a bactéria retorna e ela se manifesta. E esse paciente, porque o antibiótico, para tratar H. pylori, ele é muito agressivo. Ele desregula a biota intestinal, né? Ele baixa a imunidade. Então, assim, ele é muito agressivo para o organismo. E esse paciente, cansado de pegar e tomar antibiótico para tratar esse problema, ele me procurou. E aí eu passei para ele o extrato seco padronizado de janaúba, que é uma planta que nós temos aqui no Brasil, e ela, para essa questão, ela é muito eficiente. Então, hoje ele toma há anos, porque o que ela faz? Ela mantém a imunidade dele, né, no padrão correto para não se manter. A bactéria está ali, assim como todos nós temos. Nós temos a Candida albicans, que é da candidíase, e a bactéria da Candida albicans. Nós temos a bactéria da H. pylori. Nós temos várias bactérias positivas e negativas habitando em nós. Elas só não se manifestam pela nossa imunidade. Nossa, então aí você que está nos seguindo aí, não se assuste na hora, de repente, aparecer esses sintomas, que então é normal, nós temos isso aí, então. A partir do momento que a nossa barreira protetora do organismo baixa, elas estão ali, elas são oportunistas. Nossa, Valdete, existe assim um perfil de pessoas ou condições que responde melhor a esses tratamentos alternativos? Tem. Ele é indicado assim para todas as idades? Sim, ou não? Sim. Bom, vou responder a primeira pergunta. O padrão de pessoas que melhor respondem a esse tratamento são pessoas assim que têm já um estilo de vida mais natural. Por exemplo, um paciente que chega no meu consultório inflamado, acima do peso, que é sedentário, que tem hábitos alimentares de comer refinado, açúcar, faz uso de bebida alcoólica, fuma, às vezes usa algum tipo de droga também. É claro que esse vai ser um tratamento muito mais longo, né? A resposta dele é mais lenta. Porém, como todos nós, a gente tem um organismo vivo e a gente está sujeito às doenças. Sim. Né? Hoje eu estou aqui, estou bem, amanhã eu posso acordar com alguma coisa, né? Certo. Mas a minha recuperação, a recuperação de um paciente que tem um estilo de vida mais saudável, que pratica esporte, que tem uma religião, que tem uma fé,
que Nossa, isso aí também interfere. faz toda a diferença. Que tem uma religião, que tem uma fé, que tem rotina, que tem regras. Por exemplo, acorda de manhã num horário, almoça num horário, lancha num horário, janta num horário, dorme num horário. Que segue esse ciclo circadiano do dia. Que toma água a quantidade suficiente para o seu organismo. Que se alimenta, né? Busca pelo menos se alimentar da maneira mais saudável possível. Vai ser outra resposta, muito mais rápida, muito mais eficiente. E quando a pessoa chega no seu consultório, vamos supor que está todos desregrados, vamos dizer assim, você já fala também para ele desse processo aí, como você está falando agora. Sim. Isso é interessante, né, para os pacientes também. Exatamente. Agora tem uma questão, Lourdes, por exemplo, isso vai depender muito da abertura do paciente, da aceitação dele ao tratamento. Porque, às vezes, quando a doença chega na pessoa, né, e a gente propõe um tratamento, propõe uma mudança de vida, a gente entra em choque com esses atos, porque são anos, né? Ali é difícil também para a pessoa mudar. Exatamente. Mas, Odete, nós vamos assim, um pouco mais a fundo sobre a relação desses métodos. Além da indicação, né, que tem, da comparação com os outros tratamentos, Sim. custas desses tratamentos, né, e possíveis dúvidas. Até os nossos seguidores, de repente, te ouvindo aí, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de saber, Valdete, como funciona o seu processo de consulta e diagnóstico na homeopatia? Ou fitoterapia? Sim. Os que você usa, né? Isso, exatamente, porque eu gosto de unir os três. E atualmente eu estou estudando agora também a acupuntura e a auricultura, para associar ainda mais. A acupuntura e e a auricultura. Nunca tinha visto falar. Sério? A acupuntura, sim. Sim. A acupuntura, a gente pode fazer pelo método tradicional das agulhas e hoje através do laser, do vermelho e do infravermelho. Sim. Né? Esse eu estou cursando, mas é algo a mais que eu quero incorporar ao meu atendimento, para o meu paciente, para ver ainda mais rápido a melhora dele. E a auricultura é através dos acupontos aqui na orelha, que foi desenvolvido na França, essa metodologia. Mas falando dessa união, né, no momento de fazer uma anamnese, que é esse atendimento. Então, eu faço toda a escuta do paciente, desde a gestação dele, como que foi, se às vezes a mãe relata algum fato, alguma coisa que aconteceu. Eu vou fazendo assim, seguindo todo um roteiro, perguntando do sono, como que tá o sono, como que tá a digestão, como está o intestino desse paciente, porque o intestino é o segundo cérebro. Se esse paciente toma no mínimo 2 litros, 2,5 litros de água, como que está o funcionamento dos rins, se ele vai no mínimo 9 vezes no banheiro fazer xixi, porque o ideal é a gente fazer xixi de 9 a 11 vezes ao dia. Nossa, isso também é um dado interessante. Olha aí, você que está nos seguindo, quantas vezes você vai ao banheiro fazer xixi? Quantos litros de água você toma? Isso é bastante interessante. E eu perguntaria, essa combinação desses 3 que você vai, e mais um, né, mais de 3 que você utiliza, é indicado para você mais do que os outros tratamentos? Não, Lourdes. Assim, a gente tem que reconhecer o nosso limite. Sim. Porque é como eu falo, quando chega um paciente com determinadas queixas para mim, eu observo se esse paciente, eu vou ter condições de oferecer para ele aquilo que ele precisa para restabelecer a saúde dele, ou se às vezes o caso dele é para uma cirurgia. Entendi. Exatamente. Porque é o que eu falo, existe, por exemplo, casos que é para... O maior tratamento dele é mudança de estilo de vida. Existe caso que precisa entrar com uma medicação, com uma fórmula, e existe caso que é para cirurgia, porque é como eu falei, às vezes a doença está tão instalada naquele corpo, está tantos anos
né? Que quando ele vai procurar ajuda, já é tarde às vezes. Entendi. Ô, Valdete, então, nesse bate-papo nosso, esses tratamentos naturais, eles são mais acessíveis ou acaba sendo mais caro devido a essa complexidade desses métodos Sim. aí? Lourdes, falando assim verdadeiramente, se nós tivéssemos o hábito das nossas avós, agora vamos simplificar, né? Aham. Se nós tivéssemos o hábito das nossas avós de tomar chá, dificilmente a gente buscaria um médico. Olha, Dificilmente. Por quê? Resumindo, toda a base da saúde são duas coisas: água e alimentação. Se você ingere bastante água, o suficiente para você hidratar o teu corpo, para a tua homeostase estar em equilíbrio, você faz 50% do teu trabalho. Os outros 50% é comer vida. Por quê? A gente tem que comer aquilo que a natureza nos oferece, porque a planta, a fruta, a verdura, o legume, ela capta o sol, que é uma energia, sim. ela transforma esse sol energizado dentro dela em alimento e nós comemos esse sol, que é essa energia. Porque o nosso corpo é energia, o nosso corpo é vida e a gente tem que comer vida. Então, se a gente cuidar da água e do alimento, a gente já faz 50%. E esse tratamento hoje é transformado em fórmulas, em cápsulas, em extrato padronizado, é uma maneira, assim, para atender a vida moderna de hoje. É, porque daí a gente acaba não... Às vezes, devido ao que você está falando, essa correria, você acaba não comendo. Tendo tempo. E aí vem, então, essas fórmulas. Exatamente. Mas, por exemplo, assim, se nós tivéssemos... Vou dar um exemplo humilde, mínimo. Se a gente tivesse o hábito de tomar chá de picão todos os dias, porque ele é anti-inflamatório, ele é antipirético, que ele diminui a febre, ele é digestivo. Aí ele participa do processo digestivo, vamos supor, após o almoço, uma xícara de chá de picão. Lembra do picão que dava nas crianças? Nas crianças, né? Que dava o banho para ali. itirícia, por quê? Porque a itirícia é a falta da vitamina, da ativação da bilis, da vitamina B12 no fígado do bebê. Quantas crianças das nossas avós, como você falou, que não tomou banho banho de sol, dá banho de sol no bebê. E se nós tivéssemos o hábito de tomar um chá de camomila com erva doce, um chá de picão, nossa, já faria tanta diferença. Então, quer dizer, na verdade, o hábito das avós foi transformado no laboratório. Então e profissionais assim como você, que hoje já traz isso aí, né? Ô, Valdete, eu queria perguntar para você, eu diria assim, a homeopatia, a fitoterapia, mas esses dois nome que você falou. Ortomolecular, acupuntura. O outro da orelha. Auricultura. Né? Trata apenas os sintomas ou também ajuda a resolver a causa do problema da saúde? Que pergunta maravilhosa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente, porque dentro da homeopatia nós temos homeopatias que tratam os traumas. Então eu vou dar um exemplo do luto. Sim. Tem uma paciente minha aqui de Itaporã. Há 7 anos ela perdeu o pai. E no momento da morte do pai, a vida dela bloqueou ali, né? Ela se fechou. Ela relatou para mim que era uma pessoa alegre, comemorava aniversário, Natal, Ano Novo, festeira. E depois que o pai morreu, ela se encapsulou no luto e ficou no luto. Aí ela não comemorou mais aniversário, nada. E aí ela entrou nesse período da menopausa e ela me procurou. Mas nessa anamnese a gente vai fazendo toda essa linha temporal da vida da pessoa, né? Pra gente identificando o que causou desequilíbrio para esse desequilíbrio se manifestar numa doença, né? Que no caso dela era a menopausa associada a uma depressão. Sim. E aí ela me relatou o fato da morte do pai, né? Há 7 anos atrás. E aí eu passei para ela uma homeopatia específica para o luto, para esse sentimento de perca, de abandono, né? E ela, assim, após uns 25 dias que ela estava tomando a homeopatia, ela mesma depois veio me falar. Ela estava na missa depois da comunhão
E aí ela estava em oração ali, de repente deu um estalo nela. Ela falou, mamãe, e a mãe dela do lado, mamãe, vou comemorar meu aniversário. Ela falou, minha filha, mas o que foi? Por que você, de repente, assim, mãe, estou com vontade de comemorar, eu estou viva, eu quero comemorar, vou convidar meus amigos, convidar a família. E aí organizou. Aí depois ela falou assim, alguma coisa destravou em mim. E que superou aquilo ali. Então, nesse tratamento, a hora que a pessoa relata, você falou, você também prescreve os remédios? Aonde procura esses remédios? Bom, a maioria a gente pede em farmácias que manipulam eles, né? Ah, sim. Mas às vezes aqui em Dourados eu não encontro, então tem muito medicamento que eu peço em Minas Gerais, que eu peço em São Paulo e que eu peço da Amazônia também. Ah, sim. Que tem plantas na Amazônia maravilhosas. Então, tem coisas que é só lá que a gente encontra. O Valdete, o paciente, quando te procura, ele fala, eu quero homeopatia, fitoterapia, ele fala, ou é você que junta tudo isso aí, direciona o que é melhor para ele? Sim, porque daí, no caso, quando a pessoa vai me relatando, eu já vou anotando e vou vendo o que é que vai se enquadrar ali para aquela necessidade. Sim, até você já falou, mas eu quero repetir, até porque nós temos os nossos seguidores que estão nos acompanhando, quais características, né, que o paciente deve estar atento no momento de escolher um bom profissional? Quais características? Geralmente, um bom profissional, ou ele é indicado por alguém, né? No meu caso, por exemplo, assim, sempre um paciente satisfeito com o tratamento, com o resultado, indica um amigo ou um parente. Sim. Ou então os convênios, né? Porque a maioria também é conveniado. Ou a CACEMES, ou a Unimed. Hoje no SUS a gente tem as práticas integrativas também. Olha que interessante, né? Então, todas as pessoas podem também, se quiser optar por esse tipo de tratamento, ele já tem já nas redes. Dourados tem muitos profissionais bons. O Valdete, é bom, muito bom obter assim, conhecimento novo aqui, mas neste momento, eu gostaria de me dirigir aos nossos seguidores. Se você está gostando desse tema que nós estamos aqui nesse bate-papo, dê um like e também se inscreva no nosso canal. E ainda, se você fizer isso, vai proporcionar para que a gente possa trazer mais convidados relevantes com tantas informações, como no caso da Valdete hoje aqui conversando conosco, né? E talvez você em casa possa estar passando por algum problema de saúde no qual a Valdete possa te ajudar. Valdete, você teria mais um exemplo, você já falou de 2, e que você já experienciou com algum dos seus pacientes, e qual tratamento foi utilizado? Sim. Teve um paciente em especial, um senhor de idade, que ele me procurou com câncer na próstata. E a gente sabe que ele é um câncer muito comum, né? Nos homens a partir dos 50, 60 anos. E esse senhor, ele estava com a cirurgia marcada para fazer a retirada desse tumor. E aí eu falei para ele, olha, vamos fazer assim, vamos fazer o tratamento paralelo. Ele estava fazendo todos os exames para fazer a cirurgia. Eu falei, então o senhor começa o tratamento agora com o extrato padronizado de janaúba, passei para ele. E quando o senhor for fazer a cirurgia, depois da cirurgia, o senhor continua com o tratamento, porque o primeiro paciente meu, na verdade, foi meu pai, que eu cuidei com 11 anos de câncer. De câncer. Você tinha 11 anos? Não, eu cuidei do meu pai por 11 anos. Por 11 anos. Perdão, por 11 anos, exatamente. Por 11 anos. E assim, o que deu essa sobrevida ao meu pai por 11 anos fazendo quimioterapia, radioterapia, foi esse suporte que eu dei com as plantas e com essa planta especificamente. Nossa. Que é o extrato da janaúba. E esse extrato, se a pessoa procura, tem que sempre ter uma indicação de um profissional. Certeza, e daí, como você disse, vai estar nas farmácias de manipulação. Exatamente. E aí, esse senhor é aqui de Itaporã. Ele começou
a fazer os exames e 3 meses antes da cirurgia, eu comecei a passar para ele o tratamento. Quando ele fez a cirurgia, que o médico abriu e viu, o tumor tinha reduzido 40%. Olha. Aí, qual foi a determinação do médico? Quando ele terminou a cirurgia, que ele deu alta, que ele voltou no retorno com o médico falou, olha, eu não vou passar quimioterapia para o senhor, não vai precisar. O senhor vai fazer só a rádio. Mas ele perguntou o que o senhor fez para o tumor diminuir, porque eu achei que ia estar aumentado, porque faz o ultrassom, faz a ressonância, né? E ali dá a medida do tumor. Antes, é um procedimento médico. Antes da cirurgia, o médico repete todos os exames para confirmar o local, tudo certinho do tumor, né? E aí o médico viu que estava menor, então aquilo gerou uma surpresa para ele. E aí esse senhor relatou que ele estava fazendo um tratamento paralelo. E aí, depois da cirurgia, o médico falou, não, então o senhor continua. E esse senhor tem 7 anos e o câncer não voltou mais. Não voltou mais. Não. Então, nós poderíamos dizer que pode ter feito um tratamento, como você faz, paralelo ao tradicional? Exatamente, por isso que eu falo. A medicina nunca pode, assim, ter forças antagônicas, né? Porque como está lá na palavra de Deus, se um reino está dividido entre si, ele vai cair. Mas é o que eu falo, a gente tem que somar. Então, por exemplo, esse senhor, né? Como que foi o sucesso do tratamento dele? A união dessas duas forças. Entendi, você já deu alguns exemplos, mas para que mais esse tratamento que você dá, para qual patologia mais que serviria, Valdete? Para várias, né? Por exemplo, problemas digestivos, gordura no fígado, problema de circulação, problema dos rins. Mas daí, assim, falando dentro da fitoterapia, dentro da homeopatia, dentro da ortomolecular, eu quero até comentar um pouquinho da ortomolecular, porque tem muitas pessoas que não conhecem o que é ortomolecular. Porque a fitoterapia é as plantas. Certo. A homeopatia é todo o reino animal, mineral e vegetal, que é feito o elemento homeopático para tratar uma patologia. E já a ortomolecular, ela é a parte da suplementação. Hoje está muito na moda, nas academias, né? Sim. Mas isso surgiu da ortomolecular. Porque a ortomolecular é uma nutrição, mas dentro de uma suplementação. Por exemplo, é algo individualizado. São as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, né? Que são retirados dos alimentos, das frutas, para serem transformados em nutracêuticos, que a gente fala, que são medicamentos retirados de alimentos. Então, a união desses 3, aí é um mundo, é um leque de opções de tratamento. Valdete, nas minhas pesquisas, eu vi que esse tratamento que você utiliza também serve para menopausa. Talvez muitas mulheres ainda não tenham chegado nessa fase e os homens também precisam se inteirar do assunto para saber como lidar quando chegar essa fase para a companheira. É interessante essa ligação homem, mulher, o marido, a esposa em relação à menopausa? Com certeza, né, Lourdes? Porque tem um ditado que fala assim: mulher feliz, casamento feliz, né? Com certeza. Então, a menopausa, até é interessante a gente falar aqui, primeiro lugar, esclarecer as mulheres, né? Porque o que mais chega até mim são mulheres que vão num posto de saúde ou vão num ginecologista e ele não entende esse momento que ela está vivendo. Isso. Então, antes de você continuar, o que é mesmo a menopausa? Você pode explicar? Vamos lá, vamos falar do começo. Antes da menopausa tem a perimenopausa. A perimenopausa é um período que inicia a partir dos 35 anos, que é o declínio já sutil, leve da produção hormonal da mulher. Sim. E ela termina na menopausa. A menopausa a gente considera uma mulher menopausada a partir do momento que ela ficou 1 ano sem menstruar, nem 1 mês. Então, ali a gente declara, você menopausou. A menopausa, o próprio nome já diz, pausa, né? Que é um momento assim, mas pausa do quê? Pausa da fertilidade dessa mulher, mas não da vida.
Então, olha que interessante, né? A menopausa não pode te pausar, não pode te parar, né? Porque assim, encerra o ciclo produtivo, reprodutivo dessa mulher. Ela não gera mais filhos, mas ela continua existindo como um sujeito que é cheio de capacidades e potencialidade. Entendi. E até para os nossos seguidores, para o fluxo menstrual. Exatamente. Mas só que você disse aí que tem um período de 1 ano. Para você dizer que essa mulher realmente menopausou. E quais os sintomas assim mais comuns que tem nesse período e como essa saúde integrativa pode assim ajudar essa mulher? Sim, Lourdes, às vezes a gente fala sobre esse tema, principalmente porque eu falo que a menopausa você tem que cuidar antes. Tudo tem que ter antecipação, antecedência. Não deixar a menopausa bater na porta para você pegar e buscar, né, um tratamento. Então, a mulher, a partir dos 35, 40, 45 anos, quais os sintomas que ela começa a perceber? Ela começa a ganhar peso. Aquela cintura que ela tinha antes, né, já começa a ficar arredondada. Em vez dela ficar em forma de pera, ela fica em forma de maçã. Já começa uma predominância estrogênica ali. O humor da mulher vai mudando, a disposição dela vai caindo. Antes ela fazia várias coisas ao mesmo tempo, aí agora não, ela faz uma coisa de cada vez. O sono vai mudando. Antes a mulher não sentia dores, não sentia cansaço, daí as dores vão chegando, as dores articulatórias vão chegando. A pele vai mudando, o cabelo vai mudando, né? Então, todos esses sintomas são já da menopausa. A menopausa em si tem mais de 150 sintomas. Nossa! Né? Mais. Então, é difícil falar... Todos. E para diagnosticar, Valdete, daí vai conversando, como que seria? A perimenopausa, que é esse período dos 35 até os 50, 55 anos, que a mulher definitivamente entra na menopausa, esse período é esse período de declínio hormonal, que vai chegando os sintomas. A cada ano ela vai percebendo, né? Ela vai sentindo, principalmente no corpo, a alteração do peso, a pele, o cabelo, o humor. Mas a partir do momento que ela menopausa, é muito rápido. Aí os sintomas é coisa de mês. Por exemplo, você dorme uma mulher e você acorda outra. Eu brinco assim, que quando a mulher chega na menopausa é a treva. Porque aí, olha aí, cai tudo, despenca tudo, e aí muda tudo. E o marido fala, ué, eu tava casado com uma, dormi com uma e acordei com outra mulher. E aí, porque na menopausa, o primeiro hormônio que cai é a progesterona, que é a progênese, para gerar uma vida, né? Então, esse hormônio, ele regula muito o humor. A mulher que ela tá com os hormônios da progesterona em dia, ela é calma, ela é meiga, ela é carinhosa, a pele dela tem um cheiro diferente, ela é atenciosa, ela não é autoritária, mandona, ela não é exigente, então assim, ela é meiga, ela é calma. A mulher que está menopausada, ela está com predominância de testosterona, porque a testosterona é o hormônio que mais predomina na mulher menopausada. Nossa, daí ela então vai dar conflito. Dá conflito, porque ela fica masculina. Ela fica uma mulher exigente, implica com tudo, pega no pé dos filhos, pega no pé do marido, não tem paciência que um copo tá fora do lugar. Olha né? aí, olha se aí, o marido que tá se o marido deixou uma camiseta ali em cima do sofá, antes ela não ligava, catava e ela ali não, daí ela já fala, por que você deixou essa camiseta aí? Porque eu sou uma escrava, porque eu só trabalho. E é aquela mulher explosiva, agressiva, irritada, impaciente. E a libido, como fica nisso aí? Péssimo. Péssimo, porque assim, as mulheres hoje, por elas estarem inflamadas, né? Porque hoje a gente vê um excesso de oferta no supermercado de produtos refinados, de produtos com açúcar, cerveja, refrigerante, tudo isso inflama. Então, a mulher já está entrando numa menopausa muito antes
antes Bem do que o precoce. normal. A gente percebe. Mulheres hoje com 38, 40 anos já com os hormônios lá embaixo. E o companheiro tem que fazer o que nessas alturas? Procurar ajuda, porque nessa situação não tem como fazer nada sozinho. Tem que procurar ajuda de um profissional. Nossa. E é através dos exames, porque daí a gente pede os hormônios sexuais, o exame dos hormônios sexuais. A gente pede avaliação do TSH, da progesterona, da testosterona, do cortisol, que é o hormônio do estresse, do estradiol, do estriol. Então, todos esses hormônios a gente precisa avaliar para fazer uma modulação hormonal e para trazer essa mulher para esse reequilíbrio. Ô, Valdete, como que seria a homeopatia, fitoterapia para amenizar, auxiliar todos esses sintomas que você falou aí? Então, Lourdes, a fitoterapia é assim, é lindo de você ver porque são as plantas que Deus deixou para nos auxiliar nesse período. É um período muito crítico para a mulher, porque acontece muitas mudanças. Ela, assim, é difícil encontrar um profissional, alguém que a entenda, que a ajude. Às vezes ela em casa, ela sofre muito com isso, porque ela muda muitas atitudes dela, então o marido não entende, os filhos não entendem, e às vezes acaba até dando separação. Nossa, é muito aí. Triste, porque assim, ela não é, nem ela se entende. A mulher que período na menopausa, crucial, né, para a mulher. Ela se entende, exatamente. Então, se não tiver ajuda, realmente é muito difícil. É claro que tem casos e casos, né? Sim. Então, tem pessoas que não sentem nada e tem pessoas que passam, assim, assim, como que eu vou dizer? Esse período da mulher, para ela, é tão crítico, é tão importante, porque é um marco tão grande na vida dela, que dali para frente ela vai começar uma outra vida. E a mulher, ela sofre muito porque as mudanças são tantas e tão rápido que nem ela se entende. Então, às vezes, ela não é compreendida pelo marido, ela não é compreendida pelo filho, às vezes dá até separação, porque a mulher nesse período sofre todas essas mudanças e o marido não, o marido continua normal, como ele sempre foi. Então, tem mulheres que passam por esse período tranquilamente, não sente nada, e tem mulheres que praticamente acham que vão morrer. Então, chega a esse ponto, já que vai... Exatamente. Então, é uma trajetória muito longa até ela encontrar alguém que verdadeiramente entenda o que ela está sentindo. E, por exemplo, assim, eu gosto, no meu caso, eu me sinto abençoada porque eu vivi tudo isso, eu sofri tudo isso, até dentro da fitoterapia, da homeopatia, da ortomolecular, eu me ajudar e ajudar outras mulheres. Porque você experienciou, vivenciou. Exatamente. Então, por exemplo, dentro da fitoterapia, nós temos a isoflavona, que ela é tirada da soja, ela tem um fito-hormônio que imita a ação da progesterona e que imita a ação do estrogênio. Então, a gente passa para essa mulher uma fórmula 200, 300, 400 miligramas de isoflavona e que vai reduzir os fogachos, vai reduzir a insônia, até reduzir não, elimina, trata. Chega a eliminar. Cura. No meu caso, por exemplo, eu tomo isoflavona, eu fiz uma fórmula composta de amora. Aí a gente volta para aquele chá que a gente falou, sim, que se as mulheres tomassem um chá de amora, que a amora tem fito-hormônios também, né, que tratam os sintomas da menopausa e que trazem essa mulher para a qualidade de vida que ela vivia. Nós temos a Mucuna pruriens, que é uma planta da Índia, que é importada no Brasil, que trata a depressão da menopausa, porque a maioria das mulheres entram em depressão porque ela se depara com a velhice. Nossa. E isso é um choque emocional muito grande. Ô, Valdete, a irritabilidade também entra aí nesses sintomas? Exatamente. Porque, a menopausa, ela, como eu falei, ela tem mais de 150 sintomas. Então, por exemplo, a gente introduzindo esses fitoterápicos, né? Isoflavona, amora miura, Mucuna pruriens, Simicifuga racemosa, trevo vermelho, tem N opções, né?
vai tratar a mulher esses sintomas e ela vai recuperar a qualidade de vida dela. Dentro da homeopatia também, porque a menopausa, ela altera muitos comportamentos e o humor da mulher, né? Ela se torna mais chorosa, reclamona, mandona por causa da predominância da testosterona. Então, dentro da homeopatia, a gente trata aqueles grupos de mulher, porque tem mais mulher colérica, fleumática, sanguínea, né? E a gente, assim, dentro de um perfil, a gente traça um tratamento na homeopatia para esses comportamentos, para corrigir esses comportamentos. E dentro da ortomolecular, a gente suplementa ela, porque a mulher estressada, deprimida, ansiosa, ela gasta os minerais, ela gasta as vitaminas, então ela entra num estado de desnutrição. Além de entrar, por exemplo, vamos citar um dos sintomas da menopausa, osteoporose, risco cardíaco de infarto e derrame, câncer, atrofia muscular, sarcopenia, varizes, hemorroidas, queda de cabelo, a flacidez da pele pela perca do colágeno, fraqueza das unhas, fraqueza muscular, perca da memória, insônia, fraqueza das vistas, fraqueza auditiva, perca auditiva, zumbido no ouvido, porque na menopausa, por conta dos processos digestivos caindo, porque o estômago produziu ácido clorídrico é a partir de um hormônio. Então, por exemplo, a mulher menopausada, ou até mesmo antes, como a gente já vê hoje, elas desenvolve a diabetes, desenvolve a pressão alta, desenvolve triglicerídeos, colesterol, né? Então, tudo isso está dentro da menopausa, porque o teu corpo entra numa lentidão, então tudo ele processa menos. E a mulher, na menopausa, o que acontece? Ela continua, por exemplo, comendo naquele ritmo que ela estava. Antes, né? E aí ela fala, por que eu estou engordando se eu como a mesma coisa que antes? Mas o metabolismo muda. Desacelera o metabolismo. Ô, Valdete, você falou da osteoporose, Sim. né? Poderia falar mais um pouco como prevenir? Lourdes, a prevenção é a gente evitar alimentos ácidos. Por quê? Todo alimento ácido, como o nosso organismo, o pH dele é alcalino, o que o corpo faz? Para equilibrar a acidez no sangue, ele tira cálcio dos ossos. Para equilibrar esse pH do sangue, ele tira cálcio dos ossos. Então, evitar alimentos ácidos como café, refrigerante, açúcares, doces, sobremesa, carne vermelha também. E usar alimentos alcalinos, por exemplo, a couve, a maçã, o brócolis, a laranja, a banana. Usar mais alimentos que vão alcalinizar o teu organismo, que vão trazer... E o importante também, dentro da fitoterapia, da homeopatia, da ortomolecular, é fazer o exame da densitometria óssea, para a gente ver que nível tá essa mulher, para entrar com uma suplementação de D3, de K2, de cálcio, de vitamina C, para corrigir. Eu vou dar um exemplo meu, eu tenho 54 anos. Do ano passado para cá, eu comecei a sentir um desgaste no quadril. E aquela dor foi ali, foi se instalando, foi me incomodando. E ela chegou ao ponto de eu à noite dormir e a dor me acordar. E eu falei, Senhor, eu tenho que tomar uma providência. Aí eu fui ali, gostei muito do resultado da homeopatia, porque eu fiz uma fórmula para mim e para ver como que o nosso organismo é igual uma terra, né? Se eu falar aqui, o que eu falar, um agrônomo vai saber o que eu tô passando. Eu fiz uma fórmula para mim de fosfato de potássio, de fosfato de cálcio e de sulfato ferroso. O fosfato de potássio, ele é um mineralizante para os ossos. O fosfato de cálcio também, porque ele sela os ossos. E o sulfato de ferro, o sulfato ferroso, dentro da homeopatia, ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Voltei a levar a vida normal. Então, Valdete, eu quero perguntar para você, as alternativas naturais são melhores do que a reposição hormonal? Lourdes, depende muito como assim, a visão dessa paciente, né, que vai buscar por um profissional para fazer a terapia de reposição hormonal. Porque
é muito importante a gente esclarecer essa janela de tempo. Por exemplo, uma mulher que nunca fez reposição hormonal e hoje está com seus 60, 65 anos, né? Às vezes não vai fazer muita diferença para ela fazer uma terapia de reposição hormonal, porque ela já passou por esse período, ela já superou e ela não teve prejuízos nesse período. Então, assim, a gente não indica. Mas aquela mulher que está entrando nos 50, 55 anos e que menopausou, essa sim a gente pode ajudar essa mulher com a terapia natural. Mas eu não contraindico a terapia alopática. Você pode dar um exemplo? Então, dentro da fitoterapia, nós temos a opção natural, né? Mas existem casos em que esse terapia de reposição natural, ela não atinge a necessidade dessa paciente. E eu vejo muitas pacientes, por exemplo, que elas tomam tibolona, que o ginecologista indicou, há 13, 14, 15 anos e não tem efeito colateral nenhum. Faz os exames para diagnosticar, às vezes, um possível câncer de mama, ou de útero, ou de fígado, e não apresentam nada. Então, assim, vai muito da necessidade. Cada caso é individualizado, né? Entendi. Mas eu sempre indico assim, a primeira opção é natural. Natural. É claro, sempre. Certo. A primeira opção é natural. Mas, quando aquela opção natural não atingir a tua expectativa, a tua necessidade, eu não sou contra, por exemplo, tomar um medicamento, fazer uma cirurgia, não. Entendi. Porque a gente precisa ter esse equilíbrio. O Valdete, se você pudesse dar, assim, 3 conselhos práticos baseados na ciência para mulheres que estão na menopausa ou que irão entrar, quais conselhos você daria? Olha, o primeiro é a alimentação. A alimentação faz toda a diferença. Então, começar a cuidar hoje da mulher que você vai ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? Praticar atividade física, cuidar do sono, que é muito importante, tomar bastante água também, né? E é claro que se você apresentar algum sintoma, se o teu corpo te mandar alguma mensagem, procurar uma ajuda de um profissional que vai poder te orientar. E, o Valdete, e para os homens, que conselho você daria? Então, para os homens que estão nos assistindo e para as esposas, às vezes levar os maridos a assistir, né, esse podcast, explicar que a mulher nessa fase, como eu já disse, ela sofre várias alterações. Então, uma das maiores queixas que eu recebo no meu consultório é a mulher que perdeu o libido, que está com atrofia vaginal, que é o ressecamento vaginal. E por isso ela não tem desejo sexual, ela não tem assim, vontade de ter uma relação sexual com o marido. Não porque ela não ame o marido, mas é porque o corpo dela mudou. Mas o marido não entende, né? Então, isso é um problema sério, um problema grave que a gente precisa, como eu já disse, procurar ajuda de um bom profissional, porque dentro da fitoterapia, da ortomolecular, da homeopatia, a gente vai tratar essa mulher como um todo, o psíquico dela, o físico dela, assim, recuperando esse libido, devolvendo a lubrificação vaginal para ela, melhorando o corpo dela, a saúde dela como um todo, para que ela possa dar essa resposta ao marido. Porque às vezes o marido, por falta de informação, pensa que a esposa está rejeitando ele, não gosta mais dele, né? Não o ama mais. E é um período, é uma fase que ela está vivendo, que ela precisa de carinho, de atenção, de compreensão. E da parte do marido, diálogo. Porque é um tabu, Lourdes. Falar de menopausa, falar de libido, falar de relação sexual nessa época. Até porque tem muitas mulheres que acham assim, agora eu tô velha, eu vou esperar a morte chegar. E não é assim. E não é assim. E o marido, às vezes, por falta de diálogo, por machismo, por preconceito, ignora. Mas o problema tá ali. E a questão é solucionar. E hoje existe. Valdete, nas questões emocionais, como você identifica qual o tratamento ideal na questão emocional?
Lourdes, a questão emocional dentro da menopausa, você fala? Sim. Então, porque a questão emocional da mulher envolve autoestima, autoconfiança. É como eu falei, ela era jovem, de repente ela tá se deparando com a velhice, né? E a velhice traz todas as limitações do corpo, dela se sentir uma mulher atrativa, bonita para o marido, ela se sentir assim capaz de seduzi-lo, de envolver, porque às vezes a mulher assim tinha um ritmo e de repente ela não consegue mais manter aquele ritmo. Então isso abala, e geralmente as mulheres na menopausa a gente encontra mulheres deprimidas, mulheres com autoestima baixa, mulheres inseguras, porque o ato sexual, a mulher, às vezes, para ela se torna algo mecânico, para atender o marido, mas não que ela venha ter prazer. E aí isso é uma somatória de fatos, né? Que eu falo assim, que a mulher na menopausa ela é igual uma cebola, cheia de camadas. E a gente precisa ir tirando aquelas camadas mais secas para fazer aquela desabrochar. Vodete, estamos chegando quase no final, mas a homeopatia, apesar de ser uma prática amplamente utilizada, ainda enfrenta ceticismo, desconfiança por parte de algumas pessoas. Então eu te pergunto, quais são os maiores mitos que você poderia falar que tem quanto à homeopatia? Bom, o primeiro é a desinformação, né? Porque, por exemplo, assim, eu posso dar um testemunho, Lourdes? Sim. Posso. O Francisco, meu marido, ele teve uma enxaqueca há 25 anos. Ele fez cirurgia em Campo Grande, ortognótica, né? Que é aquela que quebra a mandíbula aqui para alinhar a mordida, achando que essa dor de cabeça era disso. Não era, porque a dor de cabeça continua. Depois ele procurou um reumato, daí ele fez uma ressonância, deu um desgaste aqui na cervical 1 e 2, né? E aí o reumato passou para ele antidepressivo, passou remédio para dor controlado, mas aí ele ficou dopado, não conseguia trabalhar, então assim, ele ficou frustrado com aquilo que a alopatia ofereceu para ele. Então até ali a gente passou por um caminho, um calvário. Um calvário. Né? E a homeopatia, ela sim é muito descredibilizada pelos colegas da área da saúde por falta de informação, por falta de conhecimento. E eu busquei a homeopatia para tratar essa enxaqueca dele. E com um elemento ele tratou. E era uma enxaqueca que limitava ele. Por exemplo, ele ficava num quarto escuro, ele passava mal, ele não conseguia comer. Então, assim, tirava a qualidade de vida dele. Então, muitas vezes, as pessoas, assim, por não conhecerem a homeopatia, não acreditam, né? E como que você lida com essas críticas? Ou com essa desconfiança, vamos dizer assim? Bom, depois do que eu já vi e já vivi dentro da homeopatia, eu, assim, falo com toda a autoridade, com toda a confiança, com toda a convicção, que para a homeopatia, ela, assim, existe um leque de possibilidades de tratamento para depressão, para enxaqueca, para reumatismo, para problemas no fígado, para esterilidade, por exemplo, mulheres que não conseguem engravidar, para hipotiroidismo, insônia, infinitas possibilidades, né? Então, hoje, nesses 7 anos de caminhada, eu posso assegurar, assim, que ela é um tratamento seguro, sem efeitos colaterais, que não causam prejuízo ao organismo, né? E é um tratamento, assim, que ele é medicamentoso sem ter o efeito colateral. Exatamente. Se chega um paciente até você, meio com um pé atrás, como que você faz essa desconstrução de todos esses mitos, dessa desconfiança? Explicando, né, como que é a técnica da homeopatia e dando os exemplos, dando os testemunhos de várias pessoas que tinham antes, porque a homeopatia, ela traz o indivíduo à origem dele, ele volta a ser aquela pessoa que ele era antes, porque Samuel Hahnemann, quando ele desenvolveu a homeopatia, ele desenvolveu a teoria do simílimum, que é o semelhante, né? Doença curando doença. Então, por exemplo, quando a pessoa vem até a mim
com uma doença, que é um desequilíbrio que foi causado dentro dela, o que a homeopatia faz? Ela reequilibra esse organismo, ela reequilibra esse corpo, porque ela é sistêmica. Por exemplo, tá lá na Bíblia, né? Se o teu dedo tá doente, o corpo inteiro tá doente. E a homeopatia, ela faz isso, porque a gente faz a anamnese, a gente avalia todas as informações desse paciente e a gente escolhe um elemento, que é o elemento que vai ser assim, como se fosse completo. Ele vai tratar mente, ele vai tratar circulação, ele vai tratar osso, ele vai tratar fígado, ele vai tratar sistema urinário, ele vai tratar digestão, ele vai tratar parte muscular. Então, ele devolve. O que eu observei? Ele devolve a nossa originária, o nosso estado original. Ele te traz para o teu estado original de saúde. Valdete, maravilhosa a nossa conversa, o nosso bate-papo. E eu quero te agradecer imensamente por você disponibilizar desse tempo dentro da sua agenda. Assim, gratidão imensa mesmo. Quero agradecer, Lourdes, pelo convite de coração, pela oportunidade, pelo espaço, né? Para a gente levar a fitoterapia, a homeopatia, a ortomolecular a mais pessoas, né? A mais pessoas conhecerem e saírem dessa desinformação, né? Porque hoje em dia tem muita informação, mas não tem uma informação boa, de qualidade, que te agregue um valor. Então, hoje esse espaço foi maravilhoso para poder colaborar com as pessoas e, às vezes, vir de encontro à necessidade daquela pessoa que, para ela, está sendo uma luz, para ela, está sendo uma resposta hoje, né? Gratidão imensa, Valdete. E agora quero me dirigir aos nossos seguidores. Hoje nós aprendemos que a homeopatia e a fitoterapia se apresentam como alternativas naturais e eficazes no tratamento de diversos problemas de saúde, incluindo questões emocionais, físicas, inclusive a menopausa, como por exemplo, não é? Elas oferecem um cuidado holístico, respeitando o equilíbrio do corpo e da mente. Apesar das críticas e desconfiança que essas práticas ainda enfrentam, especialmente em relação à eficácia científica, elas continuam a conquistar o seu espaço devido aos seus resultados positivos e ao foco em tratamento personalizados e naturais. A Valdete, como profissional experiente, nos trouxe um olhar valioso sobre o uso e essas abordagens. Agora gostaríamos de abrir um espaço para que ela compartilhe uma mensagem ou uma informação importante para aqueles que estão considerando esses tratamentos em sua jornada de saúde. Valdete. Bom, com toda certeza eu digo aquilo que eu vivo, né? Em primeiro lugar, eu vivo em casa. Então, em casa, assim, eu tenho medicamentos, é claro, para uma situação esporádica, às vezes uma coisa aguda, grave, né? A gente tem que ter. Mas a minha rotina, o meu dia a dia, são os fitoterápicos, são as fórmulas de homeopatia, são a ortomolecular. Eu me suplemento através da ortomolecular, eu faço a minha reposição hormonal natural através da fitoterapia, eu trato o meu bruxismo, por exemplo, que eu tenho, né, quando eu vou dormir, que eu fico com a boca travada, com homeopatia, vários problemas que eu tenho em casa, toda a minha família com homeopatia. Então eu posso dizer com toda certeza, vale a pena, compensa, e a gente ganha não só em saúde, mas em qualidade de vida. Valdete, mais uma vez os meus agradecimentos e agradecer a você pela audiência, e eu peço, dê um like se você gostou desse nosso episódio e compartilhe também. E de um modo especial, agradecer o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para a sua casa, para o seu lar. E nós nos vemos no próximo episódio.
Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Hoje nós temos a honra de receber Amanda da Costa Marsura, uma profissional exemplar cuja trajetória é inspiradora. A psicologia é uma escolha assim que foi sendo construída ao longo da vida, né? É fruto de uma construção, de um percurso assim bastante longo. É interessante você falar isso logo agora no início, porque às vezes a gente fica se cobrando, né? Em escolher uma coisa exata que a gente vai levar pro resto da vida, às vezes não é sobre isso, às vezes é tentar em uma coisa, não deu certo, tudo bem, né? E tentar de novo em outra. Você, por exemplo, passou em 3 faculdades, né? Diferentes até chegar na psicologia. E hoje você se sente bem com essa escolha? Com certeza, foi a escolha da minha vida, assim, a psicologia é parte de quem eu sou, né? Então imagina, você vai perder o controle, ou você vai se deparar com essa sensação de estar de frente com aquilo que seria a morte, né? Uma sensação de que, nossa, eu vou morrer. Para você imaginar, para você ter uma ideia da intensidade com que esses sintomas vêm. E assim, buscar ajuda é fundamental. As pessoas, em geral, têm o hábito, né? Hoje eu vejo que está melhorando, talvez por conta das informações que vêm sendo difundidas aí na rede social, né? No Instagram. Eu vejo que por esse lado até é benéfica essa questão da rede social. Então as pessoas têm estado em alerta um pouco mais do que alguns anos atrás. Mas é muito comum que as pessoas procurem o tratamento quando já estão no limite, quando já está fugindo do controle. E também, né, deixar registrado aí a relevância, né, daquilo que nós discutimos, que acredito que é bacana entender do que se trata a terapia, né, para que as pessoas aos poucos percam o receio de buscar um psicólogo, percam o receio de dizer, olha, de admitirem, né, que precisam de terapia, porque em algum momento todos nós precisamos. E por mais que muitas vezes buscar a terapia é buscar o teu espaço para admitir que você está vulnerável, que você tem as tuas limitações, após o processo terapêutico a gente sai muito mais forte, muito mais pleno de si mesmo, né? Então é um processo de crescimento pessoal gigantesco para quem adere. Então, acredito que seja isso. Hora Mais com Lourdes Estruziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.